Oi, meu nome é Júlia Machado e eu fui convidada para falar um pouco para vocês sobre como foi entrar e hoje é estar dentro da política. E a primeira coisa é, não existe uma receita de bolo, mas eu vou falar alguns meios de entrada que você pode utilizar. Mas a primeira coisa é para e pensa o que você já fez até hoje que pode ser considerado uma ação política. Você já impactou a vida de alguém? Você já ajudou alguém? Você já ajudou o seu bairro, o seu município? Então, essa é a primeira coisa, porque a gente não é ensinada a pensar que o que a gente faz é política. Não. E eu passei 7 anos tendo atuações políticas sem saber que o que eu fazia era isso. Então, o primeiro local que você tem essa inserção é dentro do ambiente estudantil. Então, dentro do ensino médio, tem as associações de grêmio. Então, fiz parte do grêmio por 2 anos. Na época, se eu sonhava que isso era política, não, literalmente não. Dentro da universidade, essa representação tornou verdade de novo, dentro da atlética, dentro do centro acadêmico. E foi na graduação que eu tive a oportunidade de fazer um estágio visita no Congresso Nacional. Então, acompanhar todo o trabalho dos deputados durante uma semana. E isso foi muito enriquecedor para o que eu sou hoje, para o pensamento que eu construí a partir daquela experiência que eu tive dentro do ambiente legislativo com mulheres políticas eleitas. Então, acompanhar o trabalho de uma deputada lá dentro foi muito importante para ver como, sim, as mulheres têm muito espaço, não só na política local, mas também na política nacional. Então, procure se informar se no seu município a Casa Legislativa tem algum programa de estágio-visita, ou as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal também. Então, se você é da graduação ou da pós-graduação, tá aí uma dica para você entrar para esse ambiente político e ter uma experiência super enriquecedora. Além disso, outro meio muito bom para você começar a trabalhar com política, falar de política, pensar sobre política, são movimentos. Então, o MBL foi uma das portas que eu usei para entrar e hoje estamos aqui conversando. Então, movimentos políticos é a outra dica. Voluntariado em um mandato. Você não precisa ter um mandato para fazer política. Procura alguém que já está eleito e que tenha um programa de voluntariado dentro do mandato para você se engajar. Eu já faço voluntariado com um deputado federal, já tem 1 ano e meio. E isso é muito transformador, porque você aprende como que funciona realmente dentro de um gabinete. A política rodando dentro do espaço legislativo. Então, essa é uma dica super valiosa. Procure um mandato. Primeiro, vê um político que você se identifica e veja como você pode ajudar ele a transformar, ele ou ela, né? A transformar a vida das pessoas que o elegeu. Então, essa é a outra dica. E estude. Só falar que a educação transforma não é suficiente. Você tem que estudar e você tem que passar esse conhecimento. Então, estude sobre política, estude história. É muito enriquecedor a gente ver os erros do passado para não repetir eles no presente e muito menos deixar que isso impacte o futuro. Estudar é muito importante. Hoje no Brasil a gente já tem escolas de formação política, escolas de políticos. E isso é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Como que nós, mulheres normais, a maioria não veio de família política, a maioria não é rica, como que a gente vai fazer política? Como que a gente vai impactar a vida de outras pessoas? O caminho que eu escolhi e que eu acho que fica de última dica para vocês é estudem. Quando você estuda, você tem bagagem para impactar a vida de outra pessoa. E sim, nós vamos ser subestimadas todo dia. E é importante a educação entrar nesse passo, em a gente ter respostas boas, estarmos preparadas para bater de frente quando a gente for subestimada. Porque nós somos muito capazes, nós somos muito boas e já temos alguns poucos exemplos de mulheres que estão na política e fazem trabalhos excepcionais. Então, para finalizar, curte o vídeo, por favor, e não espere você ter um mandato para transformar a vida das pessoas. Não espere você ser eleita para você fazer política. Isso pode acontecer na sua rua, na sua cidade e no seu país. O importante é você fazer
parte dessa mudança.